A Guerra Fria tem início após a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética Socialista implantava ideias como partido único, igualdade social, falta de democracia e economia planificada. Já os Estados Unidos capitalistas eram baseados na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Não houve embate militar declarado entre os Estados Unidos e a União Soviética, apenas ideológico. Aconteceram, na verdade, alguns embates indiretos nas guerras da Coreia e do Vietnã. Paz armada é a melhor expressão para distinguir esse momento, pois apesar de estarem em paz, começa uma corrida armamentista entre as duas superpotências, espalhando exércitos em seus territórios e em territórios aliados, tentando prever algum futuro conflito. Com o objetivo de fortalecer o capitalismo, os Estados Unidos colocam em prática o Plano Marshall, que consistia em ajuda econômica através de empréstimos aos países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já a União Soviética criou o Comecon, com o objetivo de auxiliar os países socialistas. Nesta época, formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. Eles eram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, liderados pelos Estados Unidos e com sede na Bélgica, e o Pacto de Varsóvia, comandado pela União Soviética e com sede em Moscou. Os Estados Unidos e a União Soviética travavam disputas para saber qual era o sistema mais avançado na área espacial. Em 1957, a União Soviética envia o foguete Sputnik com uma cadela dentro, chamada Laika, primeiro ser vivo a ir para o espaço. Já 12 anos depois, em 1969, os Estados Unidos enviam o foguete Apollo 11 para a Lua, com 3 homens, Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins. Tudo foi televisionado. Confira. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Take shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. 20, down a half. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LEM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm going to step off the LEM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tony, this is so great you can't believe it. Oh, I believe it, Charlie. It's raining, John. Look at it go, would you, Charlie? You got all your steering, it's great. Oh, this is going to be some kind of different ride. Hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along. One ignition. Burn away, Houston. Vector good. We're burning flight. That's Roger, flight. trust. Looks good, flight. How's the base shot flight? Roger. Heading. Stand by for splashdown. Recovery, America, stable water, the crew is gone. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, parte socialista, e a República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, parte capitalista. A cidade de Berlim foi dividida entre as 4 forças que venceram a guerra:
União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Em 1961 foi levantado o Muro de Berlim, dividindo a cidade em duas partes, capitalista e socialista. Podemos citar como alguns conflitos indiretos as guerras da Coreia e do Vietnã. A Guerra da Coreia começou no ano de 1951, que era mais ou menos o embate do socialismo contra o capitalismo, como a Guerra Fria também era. A parte norte, como era mais influenciada pela União Soviética, era a parte socialista, e a parte sul era a parte capitalista. Então, depois de muito tempo, a Coreia, a parte norte dela, veio para cima da parte sul, tentando acabar com o capitalismo na Coreia. Então os Estados Unidos viram que o capitalismo não estava ganhando na Coreia e foram ajudar. Então, empurrando de volta todo o socialismo para o norte, como já tinha abrangido boa parte da Coreia já. Então eles ficaram nesse vai e volta aqui por muito tempo, 2 anos na verdade, até que eles decidiram parar com isso e fizeram a separação das Coreias, tendo hoje em dia e na época também a parte norte socialista, que hoje é a Coreia do Norte, faz sentido, né? E a parte sul, que é a Coreia do Sul, que é a parte capitalista. E também aconteceu a Guerra do Vietnã, que começou no ano de 1959 e terminou no ano de 1975. Essa guerra demorou muito tempo e dessa vez o socialismo acabou ganhando com uma derrota vergonhosa do capitalismo, quer dizer, dos Estados Unidos, na verdade, né? Que perderam em meio aos conhecimentos da mata dos vietnamitas, e assim deixando com que o Vietnã virasse socialista. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim, reunificando as duas Alemanhas, e no começo da década de 1990, o presidente da União Soviética, então Gorbachev, começa uma série de reformas no socialismo, com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas, enfraquecendo o socialismo real, assim marcando o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso então começa a se implantar aos poucos nos países socialistas.